Olá pessoal, eu estou aqui com o professor Felipe Matos de Vasconcelos. O professor Felipe é engenheiro graduado pela Universidade Federal do Pará. Ele possui mestrado e doutorado em Sistemas Elétricos de Potência pela Escola de Engenharia de São Carlos, né, da USP. Ele, nesse mesmo momento, ele fez um doutorado um doutorado de sanduíche na Universidade de Manchester. Possui também um pós-doutorado na área de Engenharia de Minas e Petróleo pela Escola Politécnica da USP. Hoje ele é professor no PEA da USP e pesquisador na ENERC. E eu tive a grata satisfação de trabalhar com o professor Felipe quando ele foi professor no Instituto Federal de 2017 até 2019. Professor Felipe, é um prazer poder estar falando contigo nessa nossa conversa aqui. E espero que a gente possa, que eu particularmente possa aprender muita coisa, porque eu sempre aprendo as coisas quando eu converso com você. Professor Lau, para mim é sempre uma satisfação, sempre um prazer aqui receber um convite desses e coloco aqui à disposição para poder compartilhar o máximo de conhecimento que eu puder para que seja proveitoso, acho que para todos nós. Da mesma maneira, eu sempre aprendo muita coisa nas nossas conversas. Então, estou aqui sempre à disposição, professor. Ótimo. Bom, a nossa conversa hoje, pessoal, nós vamos falar com o professor Felipe, que trabalha muito na área de energia, especificamente a parte de smart sensors, energias renováveis, smart grid. E ele hoje tem trabalhado no ENERC como pesquisador, e a gente sabe que o ENERC tem várias coisas muito interessantes. Ele vai falar um pouco da pesquisa dele, e principalmente do que ele pensa em termos de novos elementos ou de novas funções, de novas áreas para a pesquisa na parte de medição, de novas questões na área de medição elétrica. A palavra está contigo, professor. Obrigado, professor. Então, aproveitando, eu queria até fazer um paralelo para poder destacar um pouquinho da minha trajetória, para a gente poder chegar e ter uma compreensão muito clara do que eu vislumbro para um sistema elétrico e para as próprias medidas elétricas que a gente vai encontrar em redes de transmissão, rede de distribuição e, quem sabe, inclusive dentro das nossas residências, comércios e indústrias. Perfeito. Então, a gente vem vendo aqui nas últimas 2 décadas, a gente está tendo uma incorporação muito grande de novas tecnologias. Então, inclusão de veículos elétricos, já em adoção, uma crescente adoção, um caminho de uma adoção massiva. Na Europa, uma adoção um pouco mais controlada em Estados Unidos e alguns outros países desenvolvidos, mas em países como o Brasil, América Latina e outras regiões do globo, se vislumbra também uma adoção de novos componentes e novas tecnologias como os veículos elétricos. Além dos veículos elétricos, a gente consegue ver também a introdução cada vez mais presente da geração distribuída, e principalmente mini e microgeração. Então, geração solar fotovoltaica, energia eólica e outras formas de geração, como as próprias pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, fontes que estão ainda sob investigação para utilização. A própria energia solar é uma fonte que ela está constantemente sendo investigada para aperfeiçoamento da eficiência dela, aperfeiçoamento das tecnologias, aplicação desse tipo de tecnologia nas pinturas de edificações, de telhas, para facilitar a incorporação dela em ambientes urbanos. Então, todas essas questões e todas essas restrições que muitas das tecnologias ainda possuem hoje, a gente vislumbra para um futuro, quiçá próximo, conseguir solucionar esses problemas e incorporar essas tecnologias de maneira cada vez mais massiva. O que é importante, professor? Que a partir do momento em que a gente incorpora essas tecnologias, a gente passa a criar um problema que até hoje a gente não tem. E a gente carece, em alguns meios, de informação do ponto de vista de medidas elétricas. Então, a gente incorpora tecnologias em que passa a mudar o comportamento de consumo, a gente passa a precisar também de equipamentos para medir esses consumos, para que a gente possa, nós, engenheiros, possamos avaliar o impacto disso tudo. Questão do impacto. Não, é a questão do impacto, é exatamente essa questão. Tem sido bastante discutida, a questão do impacto da cogeração, que deve tender a aumentar bastante. Perfeito, perfeito. Então, a gente tem um impacto assim, considerável, até para dar uma ordem de grandeza, a nível de Europa, professor, em termos de inserção de veículos elétricos, prevê-se duplicar a demanda existente no consumo de energia elétrica. Então, isso aí, para um sistema elétrico que ele já foi dimensionado, não prevendo um crescimento tão grande, é um desafio muito grande para nós engenheiros encontrarmos soluções factíveis com o que a gente já possui instalado. Infelizmente, a gente não pode dar um reset no sistema e remontar toda a estrutura elétrica. Isso é totalmente inconcebível, não é uma solução de engenharia. Então, o que a gente precisa fazer? Ver as nossas restrições, e para que a gente possa fazer isso, a gente precisa de informação. É aí que o estudo de medidas elétricas e de novos componentes e novas tecnologias para medição se tornam cada vez mais importantes e se justificam. Então, em vários países, é sempre importante frisar, tá, professor, que
Brasil, ele vai ter uma vertente para adoção de medição inteligente e de uma infraestrutura avançada de medição. A nível de Brasil, uma das vertentes mais fortes é que o consumidor vai querer fazer uso daquela tecnologia para poder reduzir sua conta de energia. Perfeito. Então, ele vai buscar estratégias para racionalizar o seu uso, para entender como ele está usando. Então, é o que a gente costuma dizer de amplificar, dar mais clareza, mais consciência para aquele uso da energia. Então, fazer um uso mais racional. E, ao mesmo tempo, isso pode trazer um leque de oportunidades. Você aprimorar as tecnologias que você está usando, você identifica uma geladeira que eventualmente está consumindo, entre aspas, muito, e você pode considerar a substituição daquele equipamento, numa dada condição, está ficando velho, por um equipamento mais eficiente. Você passa a ter clareza que a sua geladeira é um ponto que está aumentando muito sua conta de energia. Ou então, você pode identificar seu chuveiro elétrico, por algum motivo, está tendo alguma fuga de corrente, que antes você não sabia, você pode estar impactando alguma coisa na sua tarifa, pode ter algum equipamento, pode possuir algum defeito e aquele medidor, ele pode criar um indicativo, não gerar um diagnóstico, mas um indicativo de defeito em que você pode investigar para encontrar. Então, você passa a criar um novo leque de oportunidades. Então, isso é muito interessante para ser investigado e para tentar justificar a adoção dessas tecnologias dentro das nossas casas, dentro dos comércios e das indústrias, de maneira cada vez mais presente. Quer dizer, traz até o conceito de ROI, Return of Investment, para dentro de uma residência. Né? Você vai comprar uma geladeira e sabe em quanto tempo você vai pagar, porque essa geladeira nova vai trazer uma economia e essa economia vai abater exatamente das prestações, vamos dizer assim, que você está dessa geladeira nova, desse teu investimento. Por exemplo, traz esse conceito para o chão da casa da família, pode-se dizer assim. Sem dúvida nenhuma. Tanto que um dos maiores, a gente fala um dos maiores drivers, um dos maiores motivadores para a adoção desse tipo de tecnologia é você justificar muito bem esse ROI. Com esse ROI justificado, a gente elimina a principal barreira para uma adoção massiva. Depois do critério tecnológico e financeiro, a gente tem ainda também algumas questões relacionadas à privacidade de dados. Então, essa é uma segunda conversa, que está sendo muito discutida nos principais fóruns internacionais e nacionais a respeito do assunto, onde que tipo de tecnologia eu vou adotar, uma integração de medidores inteligentes, em que eu garanta que a privacidade daquela minha informação ela seja utilizada só para a finalidade em que ela foi proposta. E, além disso, impedir o vazamento daquela informação. Sim. Então, a gente começa a ter alguns desafios relativos à privacidade dessas informações. Então, é uma discussão que está sendo muito levantada, que tipo de tecnologia adotar, que tipo de solução a gente consegue incorporar nessa tecnologia para que também a gente justifique aspectos econômicos e aspectos tecnológicos e de que maneira isso vai caminhar ao longo dos próximos anos. Então, é um desafio muito grande. Na minha humilde opinião, é uma das principais barreiras para uma adoção mais massiva, como a gente vem vendo em outras tecnologias, como veículos elétricos, geradores solares, turbinas eólicas e outras. Então, estudar bem essas tecnologias e as medidas elétricas, a relevância delas, é crucial. Então, para um engenheiro que está sendo formado hoje, para os engenheiros que estão se aperfeiçoando, ficar de olho para esse horizonte, próximos 5, 10, 15 anos. E se a gente for numa tendência internacional, consegue ver que já existem metas muito ambiciosas para esse tipo de adoção dessas tecnologias. E com a consequente adoção dessas tecnologias, a gente vai precisar de soluções, porque novos problemas vão surgir. E as medidas elétricas, elas são essenciais como uma parcela dessa solução. Dentre outras parcelas, como algoritmos inteligentes, como novas tecnologias para poder fazer esse equilíbrio do sistema elétrico de uma maneira mais global. E a gente começa a cada vez mais integrar os diferentes participantes do sistema elétrico. E isso é uma transição que o sistema elétrico está proporcionando nas últimas décadas. E hoje ela ainda apresenta uma limitação grande. Hoje, os sistemas de geração, transmissão e distribuição a níveis de mercado, eles ainda possuem um relativo grau de independência entre eles. Então, a geração, ela tem os seus controles e as suas variáveis e justifica o seu modelo de negócio em cima dos seus controles e das suas variáveis. O mesmo acontece para a distribuição e para a transmissão. Quando você começa a aumentar a complexidade desse sistema, com o rumo que o mundo está caminhando e com o aumento da dependência pela eletricidade, a gente passa a precisar
de um relacionamento cada vez maior entre esses diferentes participantes. Então, essa palavra integração, ela se torna uma palavra-chave nesse estudo de medidas elétricas. Então, quando a gente fala de integração, a gente pensa em protocolos de comunicação, em que tipo de dados trafegar, uma massa muito extensa, então estudos de Big Data passam a fazer cada vez mais sentido, estudos de inteligência artificial passam a fazer cada vez mais sentido, e uma outra palavra que ela está super em alta é o Data Analytics. É você fazer uma análise desses dados em informações, para que essas informações de fato auxiliem na tomada de decisão dos diferentes participantes. Então, desde o gerador até o consumidor que está ali na ponta. Ou seja, está tendo toda uma transição. Não vai ser mais apenas um estudo de TCs e TPs e de fator de potência. A coisa está migrando desde o IoT até a profundidade de Big Data e a inteligência artificial aplicada em todos esses sistemas. O backbone ainda mantém o mesmo, quer dizer, mas nesse backbone ainda tem que agregar ainda as outras energias e talvez uma cogeração residencial até, né, com essa possibilidade de cada um ter a sua própria geração de energia a partir de energia solar, mas o backbone de uma certa forma não vai mudar, né, a estrutura é fixa. Isso que eu acho interessante nessa relação, você tem ainda uma estrutura fixa, já antiga até, ela até se amplia, mas que com novos desafios de administração. É exatamente isso. Aquele esqueleto, ele se mantém. A gente costuma dizer no setor elétrico que os sistemas de transmissão e de distribuição, eles são monopólios naturais. Então, aquela infraestrutura, você impossibilita naturalmente você criar uma competição. Não tem como você colocar um poste do lado do competidor para transmitir aquela energia. Então, esses dois segmentos, eles se mantêm com essa mesma estrutura. Mas a transformação maior, professor, ela vai correndo nas extremidades. Naquele ponto da geração e naquele ponto do consumo. Então, no ponto da geração, aquele gerador, ele passa a fazer parte de um mercado de energia cada vez mais dinâmico, onde, inclusive, se prevê, num futuro, uma questão de tarifação dinâmica. Então, aquele gerador, ele vai ter que otimizar o seu processo para ele faturar mais, considerando essa tarifação dinâmica. E na outra ponta, onde a gente tem o consumo, aquele consumidor, ele está cada vez mais deixando de ser só um consumidor. Ele está virando um termo que a gente costuma dizer que é o prosumidor, que é um participante do sistema que consome energia, mas que ao mesmo tempo produz. Então, esse consumidor, ele também passa a competir com aquele grande produtor. Porque ao mesmo tempo que ele tem uma parcela de alto consumo, ele vai ter uma parcela daquela energia que vai ser distribuída para a própria rede. E nesse sentido, a gente precisa passar por toda uma reforma na própria regulamentação do setor elétrico. Precisa. Para que você possa incluir esses diferentes participantes. E sem deixar cair na mão dos conglomerados, né? Porque os conglomerados estão de olho nisso muito forte, né? Porque eles podem perder uma fatia grande aí do seu mercado por conta disso, né? Sem dúvida nenhuma. Então, esses grandes participantes, professores, hoje têm um nome genérico, que são os agregadores. Então, esses agregadores, eles podem ser agentes externos, ou então eles podem ser algum participante já do mercado. Pode ser uma concessionária de energia, entrando num novo segmento do setor elétrico, ou então pode ser um agente externo, onde ele vai ser um intermediário das informações que está acontecendo na ponta do consumo e o que está acontecendo na ponta da geração. E ele pode bolar modelos de negócios para trazer esses benefícios ou para uma ponta, ou para outra ponta, ou encontrar um equilíbrio. Então, tudo depende de como a própria regulamentação do setor passar a enxergar a adoção dessas novas tecnologias. E é sempre importante, o Brasil tem evoluído nessa regulamentação, temos aspectos a evoluir, não apenas o Brasil, mas a nível de mundo, e fazendo a incorporação de todas essas tecnologias, a gente passa a ter um mercado cada vez mais complexo de se gerenciar. Então, fazendo até uma curiosidade, países como a Inglaterra, onde eu tive a experiência de passar uma temporada, lá existe um agente externo que não existe em nenhum outro país do mundo, que é o fornecedor de energia. Então, esse fornecedor de energia ele é responsável por fazer o contrato entre o cliente e a distribuição. E esse contrato ele é feito com base em modelos de negócio que ele achar que é suficiente para dar um lucro. Um exemplo de empresas. Lá na cidade de Manchester, tinham 5 fornecedores de energia, se eu não estou enganado. Então, assim como as empresas de telefonia que tem aqui no Brasil, você escolhe TIM, Vivo e Claro, lá você tinha ION, enfim, tinham N empresas. E cada empresa tinha um leque de contratos. Então, o contrato que eu assinava era da seguinte maneira.
O custo da minha energia era 20 centavos por quilowatt-hora nos horários de 7 da manhã até as 23 horas, e de 23 horas até as 7 ela custava 6 centavos, um terço, aproximadamente. Para mim era interessante, para ser uma região muito fria, nesse horário eu colocava o aquecedor para funcionar, que era o meu ponto crítico de consumo de energia elétrica, e nos horários comerciais eu estava fora de casa, executando minha atividade de dia a dia, de trabalho. E existiam outros contratos que eu poderia ter assinado, como aqui no Brasil. Você deseja pagar, em vez de pagar 20 centavos, paga 15 o dia inteiro. Se você fizer a conta, para o meu caso, não era bom, mas para um outro cliente poderia ser bom. Então, assim, fazendo essas variações de tarifa, você consegue encontrar, o próprio consumidor ele tem a oportunidade de encontrar aquele contrato que melhor convém, e para que ele possa ter uma conta de energia reduzida no fim do mês. Isso é um verdadeiro respeito para o consumidor, né? Porque a gente tem isso hoje aqui no Brasil com a indústria, né? As vários tipos de tarifas, né? De contas, conta azul, conta verde, A1, A2, B1 e assim sucessivamente. E não temos nada parecido com isso para o consumidor residencial, a não ser tarifa vermelha, tarifa amarela e tarifa verde, né? Ou seja, você vai pagar caro ou muito caro ou muitíssimo caro, né? Vai depender e vai depender de São Pedro, né? Na maior parte das vezes, né? Seria interessante se nós tivéssemos alguma coisa nesse sentido aqui no país. Exato. Fazendo uma investigação adequada, é possível de você resolver muitos problemas operacionais e problemas financeiros também. Sim. Então, a partir do momento que você cria essa competição e dá a oportunidade de escolha para aquele cliente. Então, obviamente, não é um mar de flores. Existem os pontos negativos também desse tipo de sistema. Porque você adiciona um novo agente, então existe também um novo custo associado àquele agente. Ele vai precisar da parcela de bonificação pelo trabalho de estar gerando esses contratos. Sim. Então, uma investigação adequada, às vezes esse é um caminho para solucionar alguns problemas que a gente consegue vislumbrar num futuro não tão distante. E é uma das alternativas. E é um custo que pode ser dirimido com muitos clientes, né? Então, vai ser um custo, mas pode ser dirimido com muitos clientes. Então, é uma questão interessante. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Então, assim, exemplos como esses países, eles podem servir de inspiração para investigação no nosso cenário nacional, para que a gente possa encontrar soluções que cada vez mais tragam benefícios para todas as partes envolvidas. Eu acho que esse é o ponto mais importante. A gente conseguir encontrar um ponto de equilíbrio onde todos os sistemas se tornem sustentáveis e o consumidor consiga ter uma tarifa que seja compatível até com a própria questão econômica do país. A gente sabe que a gente apresenta vários problemas muito graves no sentido de desigualdade que nem convém explorar nesse momento, mas que se torna uma solução a ser investigada. Então, isso é bem importante. Eu gostaria até de caracterizar alguns conceitos envolvidos com isso. Redes de distribuição, é sempre importante falar que eles são um mercado de energia tipicamente verticalmente integrado e que o futuro está levando a tornar ele cada vez mais competitivo. Então, onde as diferentes partes vão a ter objetivos para competir, ao mesmo tempo se ajudar de uma certa maneira e competir para que o sistema se torne cada vez mais eficiente também. Só que a gente vem enfrentando esses desafios e esses impactos dessas novas tecnologias. Então, como foi dito, as solares, turbinas eólicas, veículos elétricos. E, ao mesmo tempo, como oportunidades que surgem desses desafios, a gente pode destacar 3 oportunidades bem importantes. A primeira é a medição inteligente, que é até o ponto-chave dessa conversa que a gente está realizando. Segunda é a própria introdução de sistemas de armazenamento de energia. Então, essa é uma tecnologia que está sendo muito investigada nessa década para introdução em sistemas elétricos de uma maneira geral. Então, a gente vê empresas bem conceituadas como a Tesla, que já tem aqueles equipamentos, os Powerwalls, que são instalados a nível residencial para a gestão da energia gerada por aquele próprio consumidor. A gente vê também baterias sendo instaladas a nível de cidades ou então de comunidades. Então, uma bateria a nível de uma subestação de uma cidade. A gente está falando de baterias na ordem de unidades a dezenas megavolt-amperes. Então, são baterias maiores, com uma gestão energética um pouco mais complexa, mas que ela pode também contribuir até para a autossuficiência energética daquela comunidade ou daquela cidade. E tem toda uma discussão a respeito dos benefícios que isso pode trazer. Mais uma vez, para que tudo isso aconteça, é necessário que a gente tenha medição. Sem medição, é muito difícil, diria
tecnicamente quase impossível, seria um tiro no escuro, você usar os ativos que a gente tem hoje, incorporar toda essa tecnologia e não saber exatamente o que está acontecendo no sistema elétrico. E o terceiro ponto, professor, é algo que também está sendo muito investigado, mas que apresenta muitas discussões a respeito da sua aplicação em termos práticos, que é uma definição chamada de resposta à demanda. Perfeito. Então, esse conceito de resposta à demanda ele é mais recente e a filosofia envolvida é você, a partir do consumo energético, desde daquela casa, ou daquele bairro, ou de um dado transformador, você atuar em todos os controles do sistema elétrico. Então, a gente pode especificar controles como alteração de TAPs de transformadores, alteração de chaveamentos de bancos de capacitores, alteração da própria topologia, da configuração de um sistema elétrico, da rede elétrica, dentre uma vasta gama de outras variáveis de controle que você possui, que você pode atuar para que você alcance diferentes objetivos. Então, esses 3 pontos, o armazenamento, a medição inteligente e a resposta à demanda, elas estão cada vez mais entrelaçados, de modo em que a gente utilize esses 3 pontos como soluções para os problemas que estão surgindo com a transformação do setor elétrico. Essa resposta em demanda, a gente poderia, guardar das devidas proporções, até dizer que seria um just-in-time na concepção da energia, o que seria bastante interessante. Podemos controlar a forma com que as nossas termoelétricas são acionadas, ou as nossas nuclear, ou qualquer outro sistema. Seria uma questão interessante. Eu até penso que, de uma certa forma, eu imaginava que isso já fosse, de uma certa forma, já realizado. Né? Mas, pelo que você está me contando aqui, e contando para a gente, essa tendência vai ser mais forte, ou seja, pesquisas estão sendo feitas nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. A gente tem uma série de projetos pilotos, justamente para investigar tanto a viabilidade técnica quanto a viabilidade econômica desses novos tipos de sistemas que estão sendo utilizados. Existem algumas cidades que já buscam um avanço mais forte nesse tipo de tecnologia e alguns países também que priorizam isso como solução. Então, países como o Japão, a própria Espanha, um pouco também de Portugal. Portugal tem uma parcela muito relevante de geração de energia eólica e precisa de soluções desse tipo. Poder gerenciar essa energia. É bem curioso, Portugal até se orgulha disso, que teve um dia do ano, eles sustentaram todo o consumo energético do país só com as turbinas eólicas. Interessante, bem interessante. Então, todo esse movimento que o mundo está proporcionando com os avanços dessas tecnologias, elas acabam necessitando de uma investigação desse tipo de tecnologia para que a gente possa usar sempre com segurança a introdução cada vez maior desses geradores. E a gente possui, assim, uma tendência muito forte a ter um receio de você mudar aquilo que já está consolidado. Então, até ampliar um pouco o escopo da nossa discussão. Em termos da visão de redes inteligentes, ou que se chama de smart grid, quando a gente começa a falar de medição inteligente, resposta à demanda, introdução de novas tecnologias, a gente começa a entrar nesse contexto de grids. A gente possui uma série de desafios que a gente tem que solucionar. Perfeito. Então, o primeiro deles, qual é? Qual que vai ser o comportamento do cliente nesse novo cenário? Então, um cenário de adoção de veículo elétrico. Qual que vai ser o comportamento desse cliente? Ele vai querer carregar o carro dele de madrugada, durante o dia? Como que isso vai impactar o sistema? Para saber, precisa de medição. E aí se torna cada vez mais importante a presença de medidores inteligentes ao longo de todo o sistema. Segundo ponto, a gente tem uma indústria que ela é muito conservadora. Então, quando você vai no setor elétrico com a intenção de modificar as práticas da operação daquele sistema, normalmente se tem uma resistência associada a essa modificação. E, de fato, você pode prejudicar, de certo modo, a confiabilidade que eles possuem hoje para a operação daquele sistema. Então, isso justifica um pouco a gente ter passos bastante cautelosos na adoção desse tipo de tecnologia. O terceiro desafio são os requisitos de CAPEX. Então, como que eu vou justificar a compra de vários medidores inteligentes? Que tipo de benefício a concessionária que vai investir naquele equipamento vai ter por estar investindo? Então, ela vai ter que justificar isso de alguma maneira. Então, vai ter que fazer uma investigação nesse sentido. Em quanto tempo isso também, né? Em quanto tempo? E se a mão de obra está preparada para trabalhar com isso também, né? Exatamente. Porque, na realidade, toda essa transformação
de uma maneira bem sucinta, ela acaba criando dois caminhos. Um caminho é você buscar reforçar a rede. Mas até o reforço da rede, você tem uma certa limitação. Quando a gente fala em reforço, de maneira bem grosseira, é passar mais cabeamento, aumentar o tamanho dos equipamentos que estão disponíveis, transformadores, refazer a parametrização dos sistemas de proteção desses sistemas, garantir que esses sistemas eles vão estar seguros sobre essas novas condições. Então, tudo isso adiciona uma complexidade grande. Não. E o segundo caminho é da rede inteligente. Fora que quando você coloca cogeração, de uma certa forma, você tem mudança dos valores de curto-circuito, da rede, de impedâncias da rede, que se você não está bem preparado para isso e não tiver como medir, você vai ter problema com toda a sua rede, né? O impacto que você tem, os teus elementos de proteção, por exemplo, de manobra, não vão estar totalmente preparados para poder realizar as questões para aquilo que eles foram colocados ali. Perfeito, exatamente isso. Inclusive, a gente tem um desafio muito grande para solucionar a respeito de sistemas de proteção adaptativa, onde você consegue identificar as diferentes contribuições dessas tecnologias, de modo que aquela proteção que já existe hoje, ela seja capaz de garantir a segurança de todo aquele sistema. Então, na ocorrência de uma contingência, entenda a contingência como uma falha nesse sistema, então, um rompimento de um cabo, a falha de um transformador e assim por diante, aquele sistema de proteção ele seja capaz de selecionar somente aquela área afetada e isolar ela de maneira adequada e garantir toda a segurança daquele sistema. Até trazendo um relato de uma preocupação que vinha ocorrendo em concessionárias de energia, é que com a geração distribuída, existe ainda, né, um certo receio e com uma falta de padronização da instalação, por exemplo, de um painel solar, uma eventual falha, o dono daquele painel solar ele pode achar que aquela casa está desenergizada, mas você possui um ponto energizado ali, que é produzido por aquele painel solar, dependendo de como aquela instalação foi feita. Perfeito. Risco iminente. Aquele morador ele pode ir lá, risco iminente. Ele pode querer fazer uma manutenção, checar algo, porque ele não tem energia em casa e tocar numa parte energizada. Parte viva. Isso representa um risco, uma parte viva. E aí entra, mais uma vez, a questão da regulamentação e fiscalização desses sistemas, que é um novo desafio. Então, o que todas essas transformações vão exigir? Que a regulamentação do sistema elétrico faça, para que a gente consiga mitigar todas essas eventuais falhas e acidentes até que podem vir a ocorrer com essas transformações do setor elétrico. Então, tudo isso é uma preocupação muito grande, tanto nos projetos de pesquisa que a gente vem trabalhando, quanto no dia a dia mesmo das concessionárias. Sim, provoca uma transformação na prática daquele operador. Então, aquele operador que hoje tem um conjunto de regras, um conjunto de padrões para seguir, para garantir que os eletricistas que estão trabalhando em uma rede de transmissão, uma rede de distribuição, possuam, eles passam a ter que adotar mais cuidados para evitar novos riscos que também estão surgindo com a adoção dessas tecnologias. Então, isso é bem importante frisar. Perfeito. Perfeito. Um outro ponto que é importante, um outro desafio que o sistema elétrico possui é você permitir com que o sistema elétrico, a partir desse emaranhado de tecnologias, conceitos e filosofias que estão surgindo, esse sistema, para que eles sejam capazes também de gerar novos serviços para o cliente, tanto para o cliente quanto para as diferentes partes envolvidas. E quando a gente fala novos serviços, eu posso até dar destaque até um dos projetos que eu estou trabalhando, tenho um pouco de experiência do usuário. Então, você agora, num sistema com cada vez mais informação, mais conectado, então a gente pode colocar esse termo, você pode proporcionar, por exemplo, para o cliente, para que ele também tenha esses benefícios. Por meio de um aplicativo, ele pode abrir. Caso ele possua um medidor inteligente instalado na sua casa, ele abre o aplicativo e ele seja capaz de medir em tempo real qual que é a energia que ele está consumindo, identificar qual equipamento é responsável pela maior parcela de consumo, ele pode identificar se o nível de tensão da casa dele está adequado, quais são as correntes que estão circulando pelos diferentes circuitos da casa dele, se está dentro de algo que é compatível com a própria instalação, se o cabeamento, ou se ele não está sobrecarregando alguma tomada, não está sobrecarregando até algum equipamento. Você pode propor também sistemas de bonificação para aquele usuário, criar um sistema, aí já entra nesse conceito de resposta à demanda, como um serviço para aquele cliente, onde aquele cliente ele pode desconectar uma dada carga no horário de pico. Então, quando ele desconecta aquela carga no horário de pico, ele está contribuindo para que o sistema elétrico opere dentro de uma faixa até de estabilidade mais segura. Então, ele pode ser bonificado por isso. Então, ele pode receber, aqui já hipoteticamente, um desconto numa fatura,
Ou então ele pode receber um benefício por uma troca de equipamento, pode receber um benefício de diferentes maneiras. E aí entra até um conceito bastante interessante, professor, que é o conceito de gamificação. E é esse conceito associado a esse programa de milhas, que a gente vê muito forte na indústria da aviação. A indústria aérea. Então, na indústria aérea, se aquele cliente está contribuindo para aquele sistema operar de uma maneira mais estável, ele pode receber um bônus por isso. Então, já entra um novo serviço aí. E é interessante porque tem um outro detalhe, né? A gente fala isso para nós, que somos engenheiros, é uma questão fácil, né, professor? Mas para o cliente comum, vai ter que ter uma tradução disso. Então vai criar um novo, vou dizer, não mercado, mas uma nova área para se atuar, que é justamente para você traduzir os nossos termos de forma que tenha um front-end, né, um aplicativo mesmo, uma coisa simples. Olha, se você fizer isso, você sai ganhando. É o que o cliente final quer saber no final. Lógico, é a corrente que está passando ali, é a potência demandada, é a potência que está sendo consumida. Mas para ele, no final das contas, ele tem que ver, desliga essa chave aqui que tudo você vai economizar 20% no final do mês, por exemplo, né? Sendo bastante reducionista e tranquilo. Perfeito. Tá? Bom, então, falando sempre a respeito desses novos serviços que a gente pode disponibilizar para o setor elétrico, a gente consegue vislumbrar uma gama de oportunidades novas. Perfeito. Então, a gente sempre vai buscar balancear esse sistema, garantir que todas as restrições deles sejam atendidas e que a gente também consiga manter esse sistema sempre dentro de todos os limites. A gente diz que para o setor elétrico, o maior benefício é alcançado quando ele consegue ter uma taxa de utilização dos seus ativos cada vez mais alta. E as redes inteligentes, elas vêm com esse propósito, de você fazer um uso, uma taxa de utilização dos seus cabeamentos de uma maneira cada vez maior, dos seus transformadores de uma maneira cada vez maior. E quanto mais você usa aquele ativo, provavelmente você vai ter um retorno de investimento maior. Sim, lógico. Ou você vai ser capaz de reduzir a própria tarifa daquele cliente. Você vai poder aplicar uma tarifa cada vez menor para aquele cliente. E daí a importância das agências reguladoras, de identificar esses cenários e para proteger os interesses do cliente final. Então, tem toda uma discussão relacionada nesse sentido. Dentro de todo esse escopo, o grande desafio, então, é compilar todas essas características que a gente vem discutindo e fazer uma integração cada vez maior desses 4 componentes agora: a geração, a transmissão, a distribuição e o consumidor final, enxergando o consumidor final como um participante cada vez mais ativo no sistema elétrico. Até hoje, o consumidor ele é visto mais como um agente passivo. Ele consome a nível residencial, para ser um pouco mais claro. Passivo mais e sem voz, né? A gente consome e paga a tarifa em que você é atribuído. Você não tem muito direito de negociar. Você não tem nenhum. Muito direito de nenhum. Ou a qualidade da tua energia e tudo mais. Exatamente. É o cliente cativo. Você é cativo e você não tem a opção de escolher nada diferente. Acabou. Isso tudo vem transformando o próprio setor. Agora a gente pode perguntar, com essa gama de desafios de infraestrutura, ou então quais são os potencializadores para que a gente possa fazer isso acontecer. Então, aqui eu vou conseguir destacar pelo menos 5. Então, o primeiro potencializador é que a gente tenha um conjunto de softwares e um conjunto de inteligência que são capazes de receber esses dados, processar esses dados, transformar em informação e auxiliar na tomada de decisão. Como a complexidade do sistema está aumentando, os próprios requisitos dessa coleta de dados pelos editores, ela aumenta esses requisitos, exigindo que esses sistemas eles cada vez mais sejam bidirecionais. Então, essa infraestrutura de comunicação, ela não se torna interessante ser feita em mão única, mas passa a ser interessante uma comunicação bidirecional, com uma granularidade. Então, quando a gente fala em granularidade, a taxa de amostragem cada vez menor, então na ordem de minutos. Hoje no sistema elétrico é muito comum a gente fazer análises de médias horárias, médias de 30 minutos, 15 e 10 minutos. Você aumenta a complexidade desse sistema, passa... Depois de fazer toda essa discussão sobre esse conjunto de desafios que a gente tem para a introdução de medidores inteligentes, introdução de diferentes tecnologias que estão sendo inseridas no setor elétrico, é importante a gente discutir quais são as infraestruturas necessárias para a gente ser capaz de acomodar essas novas tecnologias. Perfeito. E quais são os principais motivadores para a introdução dessas tecnologias. Primeiro motivador, então, a gente vai destacar a inteligência. Então, são os softwares
Então, o que a gente precisa? De softwares suficientemente inteligentes para que eles sejam capazes de se comunicar com todos os elementos envolvidos. Então, percebam que quando a gente fala de se comunicar, tem uma gama de desafios técnicos envolvidos. Que tipo de protocolo de comunicação utilizar, que tipo de rede utilizar, tecnologias de rede industriais, tecnologias de redes locais, que decisão nós vamos fazer, inclusive considerando todas as possíveis contingências que podem vir a acontecer. Então, se forem optadas por redes wireless, que tipo de desafios a gente tem da rede wireless para cibersegurança? Então, a gente vai identificar um conjunto de desafios onde essa rede ela pode vir a ser invadida, hackers ou pessoas que têm um certo domínio técnico do assunto. De alguma maneira, elas podem ser capazes de extrair aquelas informações daquelas medidas elétricas que estão sendo aferidas nos diferentes pontos de consumo, sejam em residências, sejam em comércios, seja na indústria. Agora uma pergunta, professor. Uma pergunta a respeito disso. Pode falar, professor. A utilização, professor, de Powerline Communications é contemplada nessa situação? Porque as linhas já estão estabelecidas, as redes, né, as redes de alimentação. E isso, os Powerlines de Communication já é largamente utilizado há algum tempo. Se trabalha com essa ideia também, porque aí você resolveria o problema de instalações, né? Tirando o wireless, logicamente. Né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Com certeza, professor. É uma das opções que está dentro os diversos projetos pilotos que existem ao redor do mundo. Perfeito. Eu já tive até um pouco de experiência de trabalhar com PLC, com Powerline Communication, dentro da indústria. Então, uma experiência de trabalho que eu tive dentro de uma das empresas do Grupo Vale, que é a Mineração Rio do Norte, eles tiveram um projeto de instalar esse tipo de tecnologia para comunicação de dados entre máquinas de pátio, que trabalhavam em níveis de tensão de 4.16 kV, então cabeamentos enormes, até o centro de controle. Então, mediante o cenário que eles possuíam, muito ruído, muito minério, que dificultava o tipo de aplicação de algumas tecnologias de wireless, em um dos projetos pilotos para algumas máquinas, eles optaram por esse tipo de tecnologia. E até o presente momento em que eu pude trabalhar na empresa, eu pude acompanhar alguns resultados bastante interessantes. Obviamente, todas as tecnologias elas possuem prós e contras. Sim. E um dos contras do PLC, em alguns casos, existe a geração de ruído, que é um inconveniente para um ambiente urbano. Você imaginar um cenário em que uma linha de distribuição possa estar ocasionando um ruído. Você já começa a imaginar que pode ser uma falha naquele sistema. Existem casos de atenuação muito grande do sinal. Então, a gente sabe que no mundo ideal, os cabeamentos eles são todos projetados uma maravilha. No mundo real, a gente sabe que conexão é conexão, né? Conexão é conexão. O padrão é difícil de existir. Exatamente. Às vezes, aquele padrão a gente não identifica na prática. E essa falta de padronização, de você projetar um sistema que foi dimensionado para algo que está especificado num projeto, e na prática, às vezes, aquela rede já foi até expandida e aquilo não foi adequadamente catalogado, você acaba mitigando toda aquela sua rede de comunicação. Cai o nível de qualidade, né? Exatamente. Então você tem taxa de erro de bit muito grande, você tem atenuação do sinal muito grande, falha de comunicação, uma série de condições que não são desejadas. Não, e depois se entra, dependendo do sistema, se entra em falta, né? Aí tem que atuar um relé, vai abrir a rede. E aí, lógico, você tem que ter a redundância, você sempre tem a redundância. Mas você pode perder informação, exatamente. É uma maravilha, né? Exatamente. Então, o grande desafio é encontrar o balanço entre prós e contras e custo-benefício. E, particularmente, eu ainda não tenho essa resposta. Eu vejo que o mundo ele tem caminhado muito, de fato, para o sem-fio. Então, sejam tecnologias LoRa, que são long range, sejam tecnologias mesmo daquela aplicada no 3G, onde você possa usar chip de celular, e o chip de celular ser responsável pela comunicação daquele sistema. Então, já vi algumas soluções nesse sentido, e também possuem seus prós e contras, mas de alguma maneira, considerando que já existe toda uma infraestrutura, de fato pode vir a ser uma solução com custo-benefício interessante. Perfeito. Então, tudo tem que ser avaliado para a condição que vai ser aplicada. Então, isso é extremamente importante, você definir muito bem o seu canal de comunicação e toda essa infraestrutura para receber essa massa de dados. E a gente está falando de massa de dados de centenas de milhares de unidades consumidoras, quando a gente pensa em regiões metropolitanas de médias a grande porte. É uma massa de dados bem considerável. Então, o primeiro ponto é esse, é definir tudo isso, colocar um software compatível. Segundo ponto, e tomando um gancho da sua pergunta, é fazer toda essa infraestrutura de comunicação e de tecnologias envolvidas de maneira confiável e segura.
Então, tomar todos esses cuidados. Terceiro ponto é decidir que parâmetros monitorar. Para nós que estudamos todas as medidas elétricas, a gente sabe que aquelas medições, na realidade, elas são dados, fazendo uma distinção entre de dado para informação. Então, aquele dado, ele traz algum certo grau de informação, mas você precisa processar ele para, de fato, você ter uma informação que te auxilie em tomadas de decisão. Então, fazer esse monitoramento e especificar de maneira adequada quais medidas elétricas vão ser aferidas também é crucial, porque isso contribui para a especificação do hardware, especificação do software e especificação do canal de comunicação. Quantos bits e bytes, qual a taxa de erro admissível, qual o nível de exatidão e precisão desse equipamento. Vai aferir questões de qualidade de energia, como harmônicos, ou não vai. Vai aferir informações mais de cunho, de medição convencional, como energia e potência, vai entrar em outros aspectos, para medir frequência. Ou então, pretende expandir a utilização dessa tecnologia para medir também parâmetros ambientais, como temperatura e umidade. Ou então, possam contribuir até para proporcionar um serviço que gere mais conforto para o cliente. Então, tudo isso tem que ser muito bem especificado. Mas é uma infraestrutura que é necessária para viabilizar a introdução de medição inteligente e de redes elétricas inteligentes. Quarto tipo de infraestrutura que é necessária é necessário que esse setor elétrico ele seja capaz de criar elementos ativos nesse sistema, de modo em que todos os participantes, e entenda participante, desde o consumidor, como a concessionária de energia, de distribuição, os sistemas de transmissão e a geração, esses participantes atuando ativamente. Nesse sentido, professor, a questão da tarifação dinâmica, ela entra muito forte. A própria tarifação dinâmica, ela pode tanto ser vilão, quanto ser um facilitador a, de alguma maneira, tentar equilibrar esses diferentes parâmetros. Equilibrar um pouco o consumo daquele cliente, onde, ao invés de ele ligar uma máquina de lavar num horário de pico, ele pode ligar num horário fora de pico. Então, ele só vai deslocar aquele consumo. Ele não vai deixar de usar. Mas, em vez de usar naquele horário mais crítico, ele usa fora daquele horário. Então, de alguma maneira, ele está sendo um participante ativo para aquele sistema funcionar de maneira equilibrada, sustentável e segura. E acho que isso é o mais importante. Todo sistema elétrico é requisito básico, a segurança dele. E o quinto tópico que eu vou levantar como uma infraestrutura necessária para que tudo isso possa ocorrer é que a gente tenha todo o nosso sistema político e o nosso sistema econômico atuando em favor da adoção desse novo conceito de setor elétrico. Então, a gente precisa ter de financiamentos, eventualmente subsídios ou incentivos para a adoção desse tipo de tecnologia e ter também uma regulamentação que seja compatível diferentes partes envolvidas, onde aquele cliente tenha benefícios para a adoção dessa tecnologia, mas que ela seja economicamente sustentável também para as próprias concessionárias de distribuição e os sistemas de transmissão de energia. Então, isso tudo, para que tudo isso possa atuar de uma maneira equilibrada e de longo prazo, que isso possa ser estudado e viabilizado para as próximas décadas e para sistemas ao redor do mundo. Perene, a coisa seja perene, né? Perfeito. Para que tudo isso seja feito de uma maneira bastante perene. Resumindo, hoje o papel do engenheiro, então, que está atuando nessa área, ou que tem algum interesse, inclusive, de atuar nessa área, é que ele tenha muita clareza e maturidade das transformações que o setor elétrico está sofrendo, para que ele possa ser capaz de tomar decisões, primeiramente técnicas, tecnologias a serem empregadas, softwares a serem empregados, para que isso possa acontecer. Tecnológicas, então, ele vai ter que ser capaz de reduzir custo de hardware, reduzir custo de infraestrutura de comunicação, e ele vai ter que ser capaz também de fazer uma investigação da questão econômico-financeira em paralelo com aspectos sociais. Por que eu coloco esse paralelo? À medida que ele escolhe esses aspectos técnicos e tecnológicos, ele vai fazer uma tomada de decisão que vai impactar em como a sociedade reage hoje à utilização da energia elétrica, e ele vai ter que ser capaz de quantificar benefícios para uma ou todas as partes. Então, o engenheiro ele tem um desafio muito grande nesse sentido, de quantificar tudo isso e provar que esses sistemas, de fato, eles são
economicamente viáveis e que vão trazer benefícios no curto, no médio e ou no longo prazo. Então, isso é fundamental para um engenheiro que está querendo entrar nesse mundo desses novos parâmetros elétricos que estão sendo aferidos no sistema. Perfeito. Um outro resumo, então, para a gente conseguir fechar. O que a gente tem hoje no sistema? Hoje, os consumidores pagam o seu consumo de uma maneira totalmente individual e desbalanceada, e eles não participam do sistema elétrico, eles não são agentes ativos no sistema. O que está acontecendo nesse cenário de redes elétricas inteligentes? Esses consumidores eles vão ficar cada vez mais informados do que está acontecendo, principalmente por esses medidores inteligentes. Com essa informação, eles se tornam cada vez mais envolvidos, ou uma palavra que está muito em alta, engajados com toda essa dinâmica do setor, e ele passa a ser um agente ativo. Então, a primeira transformação do setor é essa: transformar aquele cliente passivo em um consumidor ativo. Segunda característica que é necessária. Hoje, os sistemas elétricos eles são dominados por geradores centrais. Então, a gente possui grandes usinas, aqui no Brasil, Itaipu, Tucuruí, dentre outras, e a gente, essas usinas, elas monopolizam todo esse mercado da geração de energia elétrica. Com a introdução das novas tecnologias, a gente passa a ter mais produtores de energia solar e energia eólica, dando destaque a esses dois tipos. Assim como a gente tem a cogeração e energias advindas de outras fontes, diesel e assim por diante. Mesmo PCHs também, né? Mesmo PCHs, onde se torna cada vez mais importante, professor, a gente adotar um conceito de plug and play, onde o consumidor seja capaz de adquirir na prateleira aquele painel solar, conectar no sistema, e a gente tem uma garantia de que aquele sistema vai operar de maneira segura. Então, acomodar todas essas novas tecnologias passa a ser um novo requisito e passa a ser um novo desafio para esse engenheiro. Terceiro desafio são esses novos produtos e serviços que a gente veio discutindo. Até hoje, nós consumidores, a gente é muito pouco integrado ao mercado de energia. Ou, a gente pode até dizer de uma maneira inexistente. Perfeito. O consumidor cativo residencial, ele não tem uma relação direta, creio que em nenhuma instância, com o mercado de energia. E com uma migração para um sistema mais complexo, mais integrado em trocas de informações, a gente passa a ter um sistema cada vez mais maduro e cada vez mais bem integrado nas diferentes instâncias. Geração mais integrada com a transmissão, assim por diante com a distribuição e consumidor final. E por último, a gente tem uma provisão de uma qualidade de energia cada vez mais adequada com essa economia digital que a gente tem. O que acontece hoje? Hoje, o foco em evitar a desenergização. E a gente ainda sabe que um dos maiores desafios é que eles possuem uma resposta relativamente lenta ainda a esse tipo de evento. Então, muitas vezes, você tem que ligar para a concessionária para informar que seu bairro está desenergizado. Assim que você migra para uma rede mais inteligente e mais complexa, qualidade de energia se torna uma prioridade e não mais uma condição mínima que você precisa atender. Então, você atender esse sistema com uma boa qualidade de energia, uma variedade de opções de preço também para essa energia, você consegue criar uma nova dinâmica para esse setor e, ao mesmo tempo, com um conjunto de informações que a gente passa a ter disponíveis, a gente tem uma rápida resolução de diferentes problemas, sendo um deles a desenergização. Desenergizou, você tem uma medida ali, instantaneamente você já está ciente que aquela parcela do seu sistema foi comprometida. Perfeito. E você pode tomar uma ação de controle para ganhar tempo, ganhar agilidade e garantir mais confiabilidade para esse seu sistema de uma maneira Perfeito. Geral. Então, o que a gente pode resumir para um engenheiro trabalhando no sistema elétrico e que pretende identificar potenciais novos desenvolvimentos para medição, para medidas elétricas nesse cenário? Que as tecnologias, elas não são um gargalo para esse tipo de aplicação. Hoje, a gente já tem tecnologias disponíveis que resolvem muito bem esse problema. No quesito técnico, a gente tem soluções muito boas também para atender essas demandas. A gente ainda tem alguns gargalos do ponto de vista de barreiras da própria regulamentação do setor. Então, é um dos gargalos que precisa de uma discussão muito madura para a gente conseguir incorporar essa transformação. E existe também um desafio muito grande, eu não vou colocar uma palavra como gargalo, mas de estabelecer uma rede de comunicação que seja confiável, segura e eficiente do ponto de vista financeiro. Isso ainda é um desafio que é muito discutido, principalmente nas principais conferências e estudos internacionais a respeito do assunto, para a introdução de uma rede elétrica inteligente. Então, isso não é nada trivial e precisa de uma investigação e de uma troca de conhecimento muito grande de maneira internacional. Então, experiências
americanas, japonesas, brasileiras, espanholas, elas todas tendem a contribuir para que a gente possa encontrar respostas cada vez mais conclusivas. Quero agradecer mais uma vez o convite, professor, coloco aqui à disposição. A gente tem muita conversa a respeito disso, para mim é sempre um prazer discutir esse assunto. Espero também ter sido claro, ter instigado você que está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, para que você consiga ir atrás desse tipo de informação, tipo de solução, e se desenvolva nesse campo. É um campo muito promissor e que vem criando uma nova direção para o setor elétrico, de uma maneira bastante abrangente e bastante interessante para nós profissionais. Mais uma vez, obrigado, professor. Professor Felipe Matos de Vasconcelos, eu que agradeço. Conversar contigo é sempre... Eu estou sempre ampliando os conhecimentos, eu não estou falando isso ao vento, é uma verdade. É um prazer sempre estar conversando contigo, né? E ainda mais um assunto que você tem total domínio, né? Eu agradeço pela oportunidade que você nos deu aí de a gente estar fazendo essa conversa. E espero que a gente possa ter conversas futuras indo mesmo nessa linha, para a gente poder tirar as dúvidas que vão aparecer com o tempo aí. Muito obrigado, professor. Até agradeço. É um prazer. Tchau, tchau.